Welcome! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Clarissa Barros, eu sou sua professora de língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre prepositions, ou as preposições em português. Qual é a função de uma preposição dentro da frase? Então, o que são prepositions? Prepositions, ou preposição em português, é uma palavra que liga um substantivo ou pronome ou uma frase nominal a outra parte da frase, para mostrar direção, lugar, tempo ou para introduzir um objeto. Não há uma definição exata para o seu uso, não há uma fórmula ou regra para usá-los. Essa situação ocorre também na nossa língua portuguesa. As preposições, elas são usadas nas mais diversas situações e não existe uma regra definida para quando e como podemos usá-las. No entanto, elas possuem alguns jeitos de utilizar que nos ajudam a aprender melhor. Vamos dar uma olhada em algumas preposições que são mais utilizadas dentro da língua inglesa. Segue comigo. A primeira delas é a preposição on. A preposição on, ela pode ter vários sentidos. Os principais são em, na ou no. E ela é usado antes de dias e datas, superfícies e parte do corpo. Vamos olhar alguns exemplos do uso do on. Olha a primeira frase. My family will arrive on Friday. Minha família vai chegar na sexta-feira. Lembra, dias da semana. Então, Monday, Friday, Sunday. Todas essas palavras vão ser precedidas da preposition on. Olha a segunda frase. He was born on the 20th day of January in 1983. Então, a gente tem a preposition on e em seguida nós temos uma data. Então, ele nasceu em 20 de janeiro de 1983. Olha o terceiro exemplo. There's a book on the table. Existe um livro em cima da mesa. Ou seja, a gente está falando sobre superfícies, aonde está esse livro. E o último exemplo, he kissed me on my forehead. Forehead é uma parte do corpo, certo? Nós estamos indicando em que parte do corpo foi feita a ação. Então, usamos a preposição on. Ele me beijou na testa. A segunda preposição que nós vamos ver hoje é o at. O at, ele tem mais ou menos o mesmo sentido que o on. No entanto, ele vai ser usado quando queremos indicar tempo exato, indicar lugar ou uma posição. Vamos ver os exemplos que a seguir. We will meet at 3 p.m. Vamos nos encontrar às 15 horas. Então, a gente tem o at seguido de um tempo exato, horário. Olha o segundo exemplo. There are 1,000 people at the club. Ou seja, temos 1.000 pessoas no clube. Ou seja, indicar lugar. Então, temos o at seguido de um lugar. A próxima preposição vai ser a preposição in, certo? O in, ele vai ser usado antes de meses, anos, séculos, longos períodos e espaços fechados específicos. Vamos dar uma olhada nas frases que nós temos aqui. The new season will start in July. Nós temos um mês, então usamos a preposition in antes desse mês. E a frase fica: a nova temporada começa em julho. Olha a segunda frase. I'll wait for you in the garden. Eu vou esperar por você no jardim. Lembra
Espaços fechados ou específicos. Nós temos aqui in the garden, no jardim. Então, precisamos usar a preposition in antes de um lugar específico ou fechado. A próxima preposição que temos é o about. O sentido dele é para usar antes de lugares ou posição. Vamos dar uma olhada no exemplo a seguir. He must be somewhere about the office. Ele deve estar em algum lugar perto do escritório. There is a moat about the castle. Há um fosso ao redor do castelo. Então, nós vimos que o about ele foi usado para exprimir lugar ou posição dentro desta frase. O outro uso de about é quando ele se refere a determinado assunto e ele tem o significado de acerca de ou relativo a. Olha o exemplo aqui. Tell me about your trip. Me fale sobre sua viagem. Então, a gente quer falar sobre determinado assunto, nós vamos usar o about. As próximas duas prepositions, temos o above. O above é usado para lugar ou posição, quando eu quero indicar lugar ou posição. Então, read the text above. Leia o texto acima. Across, para indicar lugar ou posição, movimento ou direcionamento. Vamos dar uma olhada nos exemplos que se seguem. Look, there is a camel across the street. Olhe, há um camelo do outro lado da rua. Agora, para a questão de movimento. There are a lot of bridges across Tietê River. Existem várias pontes que atravessam o rio Tietê. Então, para movimento e direcionamento, também usamos across quando a gente quer indicar que algo atravessa. After, para indicar tempo ou lugar ou posição. Então, por exemplo, se eu quero falar que alguma coisa aconteceu depois da outra, eu posso usar o after. Olha o exemplo aqui. She is going to a party after dinner. Ela vai a uma festa depois do jantar. Olha o segundo exemplo. They are running after him. Eles estão correndo atrás dele. Então, atrás no sentido de posição. Próxima preposition que nós temos é o against. O against, às vezes, ele tem o sentido de contra. Ele é usado para indicar lugar ou posição, ou movimento ou direcionamento. Vamos dar uma olhada nas frases e entender melhor o uso do against. The man leaned against the tree. O homem apoiou-se contra a árvore ou na árvore. Então, estamos falando da posição deste homem. Olha a segunda frase. She was against the wall. Ela estava contra a parede, ou seja, indicamos movimento ou direcionamento com o against. All over. All over indica um lugar ou posição. O sentido de all over muitas vezes toma como por todo o lugar, certo? Vamos ver o exemplo. There is milk all over the kitchen. Tem leite por toda a cozinha. Então, usamos o all over para essa situação. O próximo preposition que temos é o along. O along indica lugar, posição. Também ele indica um movimento ou um direcionamento. Então, olha lá, posição. There are trees along the road. Existem árvores ao longo da estrada. Então, along here está indicando o posicionamento dessas árvores. Olha a segunda frase. The runners were running along the street. Os corredores estavam correndo pela rua ou ao longo da rua. Então, nessa frase, along está indicando o direcionamento ou o movimento desses corredores. Among. O sentido de among é para exprimir lugar ou posição, quando eu quero dizer que existe algo entre outras coisas. Então, olha o exemplo. There was a hut among the trees. Existe ou tem uma cabana entre as árvores, correto? Vamos seguir para o around. O around também indica lugar ou posição ou movimento ou direcionamento. O sentido de around, muitas vezes, quer dizer ao redor de, correto?
Olha o exemplo. They were walking around the lake. Eles estavam caminhando ao redor do lago. Então, nós temos um movimento em direcionamento. Olha a segunda frase. Stop spinning around. You feel dizzy. Pare de girar. Você vai se sentir tonto. Spinning around, girar ao redor de si próprio. Então, estamos falando de posição. As for as, para indicar lugar ou posição. Olha o exemplo que a gente tem. They walked as far as the lake. As far vai indicar que ele andou até o lago, ou seja, na distância até o lago. Before, normalmente a gente entende como antes, quando a gente quer dizer exprimir o tempo ou lugar ou posição. Então ele pode assumir o significado de antes ou anterior. Olha a frase: Before you go, let me talk to you. Antes de você ir, deixe-me falar com você. Então o before foi usado no sentido de tempo. Olha a segunda frase. The groom was standing before the altar, waiting for the bride. Então, temos a frase. O noivo estava posicionado before the altar, à frente do altar, esperando a noiva. Nesse sentido, o before foi usado para indicar um lugar ou uma posição. Seguindo, temos o behind. Behind indica lugar ou posição. Normalmente o behind quer dizer atrás ou atrás de alguma coisa. Olha o exemplo. The police were behind the door. A polícia estava atrás da porta. Seguindo, temos o below, também para indicar um lugar ou uma posição. Below quer dizer abaixo ou embaixo de. Vamos dar uma olhada no exemplo. Guatemala is below Mexico. Below, abaixo do, certo? Então, a Guatemala fica abaixo, em uma posição abaixo do México. Lugar ou posição. Temos também o beside, que é também para indicar lugar ou posição. Beside significa ao lado de. Olha o nosso exemplo. At school, I sit beside my friends. Na escola, eu me sento ao lado dos meus amigos. Ao lado indica posição ou lugar. Também between. Between quer dizer entre. Também para indicar posição ou lugar. Olha o nosso exemplo. He is sitting between his two best friends. Ele está sentando entre as suas melhores amigas, os seus dois melhores amigos. Olha o beyond. Beyond também ele é usado para indicar lugar ou posição, ou movimento ou direcionamento. O beyond, ele tem o sentido de além, ou algo que vai após o outro. The camping site is beyond those hills. O local do acampamento é além daquelas colinas. Ou seja, a gente está indicando a posição do acampamento. We drove beyond the city hills. Nós dirigimos além dos limites do município. Ou seja, a gente está descrevendo o movimento, que nós fomos além de algum ponto. By, ele é usado para indicar tempo, lugar ou posição. Vamos dar uma olhada, analisar as frases que se seguem. By next week, I will have handed in my book. Ou seja, no mais tardar ou até a semana que vem, eu vou entregar o meu livro. Ou seja, nós estamos indicando tempo com o uso dessa preposição. Olha o segundo exemplo. The bank is by the supermarket. O banco é ao lado do supermercado. Neste caso, o by, ele assumiu o sentido de posição, quando ele tem o sentido de ao lado de. A próxima preposition que nós vamos falar é sobre o close to. O close to também indica lugar ou posição. Vamos analisar a frase. I don't like to sit close to the window. Eu não gosto de sentar ao lado ou perto da janela. Então, close indica lugar ou posição. During, que vai indicar duração. During quer dizer durante ou por um período de tempo. Olha a nossa frase aqui, o exemplo.
I'll visit you during the afternoon. Ou seja, eu vou visitá-lo durante a tarde. Temos também o from. O from ele indica lugar ou posição, origem, duração, movimento ou direcionamento. Vamos ver dentro dessas frases entender esses sentidos. Olha a primeira frase. We live far from the university campus. Nós moramos longe do campus universitário. Nesse caso, from está indicando o lugar ou a posição aonde nós moramos. Olha a segunda frase. I'll be in the office from 8 a.m. on. Ou seja, eu estarei no escritório das 8 horas da manhã em diante. Nós estamos exprimindo também aqui a duração ou o tempo que vai durar a situação. Terceira frase. We flew from Paris into São Paulo in 11 hours. Voamos de Paris a São Paulo em 11 horas. Ou seja, a duração daquela ação. Temos também a preposition for. O for vai... Temos também a preposition for. A preposição for para indicar duração, tempo. Olha o exemplo. I have studied here for 13 years. Eu estudei aqui por 13 anos. Então, o for ele é usado para indicar a duração de tempo de uma ação. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Hoje falamos sobre prepositions, preposições. Vimos as mais usadas em inglês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Thank you, muito obrigada, and see you next class. E vejo você na próxima aula.